muito boa noite, muito bem-vindos a mais um programa Estar Bem. Sempre aos domingos, às 8h30 da noite, aqui na Poa Streaming TV. Nós estamos ao vivo para o nosso canal do YouTube, pelo canal 160 da Soul TV, pelo canal 15 RBTV para Serra Gaúcha e também nos nossos aplicativos disponíveis para Android e iOS, nas TVs LG, Samsung e pelo sistema Roku. Nós temos o apoio de Shopping Total presente a todo momento há mais de 20 anos, Home 7200, sofisticação, originalidade, tem tudo lá para a sua casa. E Ambientalize, ambientes inesquecíveis, tem tudo lá para o seu evento. Bom, nós vamos falar, no mês de março já foi um mês dedicado à saúde renal. E o rim, às vezes ele não dói, mas o músculo pode lhe dar algum aviso. Fraqueza, perda muscular podem surgir antes mesmo de uma diálise em alguns pacientes que tenham doenças crônicas renais. Hoje eu recebo a doutora Cíntia Vieira, nefrologista, para falar um pouquinho mais a respeito sobre esses sintomas, né, que são frequentemente confundidos com envelhecimento. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada, Vanessa, pelo convite de estar aqui. E mais uma vez a gente tentar auxiliar as pessoas que nos ouvem, né? Para saber que alguns sintomas que passam despercebidos, que tenha doença renal, que passam que acho que é natural ter, né? Como cansaço, fraqueza, enfraquecimento, porque a doença renal nem sempre ela, como tu mesmo disseste, ela causa alguma coisa, nem sempre vai vir com sangue na urina, ou com dor, ou com febre, com infecção, ou é pedra nos rins. Às vezes são coisas assim meio sutis, que parece ser um sintoma tipo anemia, cansaço, e já é uma doença renal que a pessoa não sabe, né? Já aconteceu de chegar no teu consultório um paciente relatando, tô me sentindo mais cansado, parece que eu tô mais fraca, e de repente tu vai fazer alguns exames e descobre que já tem uma doença renal avançada? Sim, é que a doença renal, ela tem 5 estágios da doença, tá? Desde o 1 ao 5. E por exemplo, o 1 é praticamente que a gente diz que é uma função renal normal, certo? Então, tem uma classificação ali pela taxa de filtração glomerular. E a 2, que já tem uma diminuição leve, e vai a 3, que é onde está o maior povo aqui, a maior população é no G3, tá? Que tem uma diminuição de função renal que a pessoa nem sabe que tem. Ela tem, às vezes, 50% de função renal, ao redor disso, não sente nada. Então, quando vai consultar por outras coisas, ou é hipertenso, ou é diabético, e a gente vai fazer uma investigação, ele está nesse grupo aí do G3 e se descobre que ele está com uma doença renal. A pergunta, se eu já peguei avançada, né? Aí vai depender de, depois que eu for fazer uma investigação, algum exame, aí constatar que está num nível mais alto, né, o G4 ou G5, né, que aí sim, que é uma doença mais grave. Mas a população maior, não é aqui só no Brasil, no mundo todo é o G3, que ninguém sabe. E qual é a média de casos, assim, por habitantes? Tem alguma estimativa? A gente sabe que no mundo nós temos ao redor de 850 milhões de pessoas com doença renal, que até 2040 vai ser a 5ª maior causa de mortalidade. Temos no Brasil ao redor de 180 mil pacientes em diálise. Aí você dizer, mas por que isso, né? Acho que a pergunta que Exato. foi, né? Então, assim, é que a doença renal crônica, ela acompanha as patologias mais frequentes, que é a hipertensão e diabetes, a obesidade, que está agora, né, também importante, e com o avançar da idade, o idoso também vai ter uma perda de função renal, porque, como a gente diz, já teve até campanhas do Dia Mundial do Rim, que o rim envelhece, que nem a gente envelhece com a gente, né, os órgãos envelhecem, né, mas o que cabe entender é que não é só essas patologias. Existe até doença em criança, renal, doença genética, hereditária, né? E como se pode, existe algum exame que a gente possa fazer quando vai no médico que possa já
averiguar que está com algum Evidenciar, problema. né? Uma evidência de doença renal. Isso. Então, é um simples, que é a dosagem no sangue da creatinina, Uhum. que é o nosso carro-chefe, que a gente fala, e o exame qualitativo de urina. O exame qualitativo de urina é o exame de urina, o simples. Simples mesmo. Simples mesmo. Que ele nos dá muitas informações microscópicas, Uhum. mas que a gente pode chegar à conclusão se tem sangue na urina, se tem proteína na urina, leucócito, infecção, pH alterado, várias alterações, até glicose na urina, que tu vai pensar, mas diabético que nem sabia, né? Uhum. É importante fazer essas investigações. Em relação à alimentação, tem alguns alimentos que podem ser vilões para o rim? Sim, é uma boa pergunta, porque dependendo do estágio que está a doença, a gente vai ter algumas informações, algumas indicações, orientações para o paciente de como ele deve se comportar com a alimentação. Então, a proteína em excesso numa fase inicial de uma doença renal, ela é desaconselhada, certo? Mas também a gente não quer que o paciente desnutra, né? Ele não pode desnutrir. Então, quando ele está numa fase mais avançada, então aí sim ele vai necessitar de mais proteína também. Por isso a importância de um acompanhamento com a nutricionista. Vilão do renal crônico em diálise essa semana mesmo, um paciente me perguntou isso, é a carambola, que é uma fruta, né? Que para o paciente em diálise e renal crônico avançado não pode, porque ela tem uma propriedade que dá uma alteração neurotóxica e que a pessoa não vai passar bem, pode convulsionar e pode levar ao óbito. Então, esse paciente até foi interessante, ele comprou um saquinho de carambola e levou para casa. E é gostoso um suco E de carambola. houve o convite da visita que chegou e falou, a carambola, vamos partir, vamos comer a carambola e tal. Mas eu li na internet que o renal crônico não pode comer. Ele tem uma alteração, mas não tá, né? Sim. Ela já saiu com um saquinho para casa de presente, né? Mas essa é uma orientação que a gente dá para os renais crônicos avançados que não, né? E em relação ao consumo de água, existe uma orientação da quantidade que seja ingerida por dia? Tu sabe, eu não sou assim desse detalhamento, assim, tem tantos ml por quilo, tem, academicamente. Eu sempre oriento meus pacientes a tomar assim, tomar cerca de 3 garrafinhas de água, que eu acho que a garrafinha às vezes é melhor que esse copo. Sim. Que a gente bebeu o copo, nem todo mundo gosta. E se tu põe uma garrafinha do lado, tu vai tomando a garrafinha, vai mais rápido. Aí tem um detalhe, o paciente que está em diálise, ele tem outra abordagem, porque nem todos urinam, né? Então, assim, se eu tomar as 3 garrafinhas que eu estou dizendo, é 1,5 litro, né? Vai sair por onde? Sim. Então, isso aí vai ficar no pulmão, né? Vai forçar o coração a trabalhar mais e outras coisas. Então, dependendo do estágio do paciente, é uma orientação. Mas vamos dizer assim, no dia a dia, quem vai no consultório da gente, que tem uma creatina normal, vida normal, se orienta a tomar mais água, sim, para evitar pedra e outras coisas. E uma coisa que me chamou muita atenção, né, que o paciente renal pode perder os seus músculos, né? Como é que funciona esse processo? Pois é, essa pergunta, eu acho que ela agora está muito se falando muito nisso, que é a sarcopenia. A sarcopenia é quando a gente se refere que tem diminuição da massa muscular, né, da força muscular. Então, porque a pessoa que está com envelhecimento, na geriatria, se sabe muito disso, se fala, né? Mas o renal crônico, ele já tem motivos para perder massa muscular, porque ele já tem toxinas urêmicas, já é mais anêmico, às vezes ele fica mais
sedentário, acha que não deve fazer exercício, que é bobagem, deve fazer exercício. Então, com isso, ele vai diminuindo a massa muscular. E então é frequente a gente ver as pessoas que fazem diálise, dificuldade para levantar da cadeira da diálise, precisa do apoio, um familiar carregar. E aí a gente vai ter que avaliar a massa muscular, a força muscular, como é que está o desempenho dele. Mas aí tem que entender que não é só essa população em diálise. Desde o início existe trabalhos e a prevalência de sarcopenia no paciente com doença renal crônica está ao redor de 49%. Nossa. É muito alta, é diferente da população geral. Então, o paciente renal ele tem que ser acompanhado do início até as suas fases mais avançadas e fazer um diagnóstico para melhorar a qualidade de vida, né? Sim. E então é importante realmente o exercício físico não ser desaconselhado nesses casos, Porque né? o que a gente quer? A gente quer qualidade de vida. Tu queres que a pessoa não tenha quedas. Se ele estiver sarcopênico, vai ter mais quedas, vai ter mais hospitalização, mais indo para a instituição e mortalidade. Então, a gente quer evitar isso. E evitar, a gente vai ter que fazer esses diagnósticos começando no próprio consultório da gente. Isso que eu ia lhe perguntar, né? Como fazer esse acompanhamento e realmente o diagnóstico? Existe algum teste que possa ser feito já no consultório? Sim, são coisas simples que a gente pode fazer. Existem vários testes, né? Mas existem aqueles mais comuns, né? Existem alguns questionários que a gente já pode avaliar o grau que se sugere que é sarcopênico. Então, assim, tem dificuldade de levantar da cadeira, cai muito, consegue pegar 5 quilos, levantar 5 quilos, subir escada, né? Então, assim, para caminhar tem dificuldade. E aí a gente consegue fazer uma avaliação que sugere. Sugere. O que eu posso fazer para avançar nisso? Posso fazer teste de pressão, aquele de um grid, para ver força também, que pode ser feito no consultório. Pode ser feito teste de circunferência da panturrilha, para ver se está mais gordinho da panturrilha, para ver o homem e a mulher, ver qual é o nível que está. Então, se tudo isso vai sugerindo, aí pode avançar, né? Fazer uma densitometria, fazer alguma coisa para ver que nível que está, tentando levar esse paciente por um caminho que ele possa prevenir a piora dele, né? E esses acompanhamentos, eles devem ser feitos por um paciente que tem um problema renal ou qualquer paciente que já esteja numa idade assim... A geriatria faz faz muito isso. Se fala mais do ponto de vista geriátrico, a gente não fala muito do ponto de vista do renal crônico como rotina, porque realmente é uma consulta mais demorada. Sim. É uma consulta que não basta ser só eu, por exemplo, nefrologista, eu tenho que ter um acompanhamento multidisciplinar, né? Vou precisar de um encaminhamento para fisioterapia, tenho que ter a nutricionista para auxiliá-lo, a quantidade de calorias e proteínas que deve, né? Eu ia lhe perguntar como é que se faz esse tratamento depois do diagnóstico, né? Então, a gente precisa de uma equipe, tá? E fazer exercício aeróbico, exercício resistido. Aí a fisioterapia a gente tem, assim, a conversar com a equipe para orientá-lo melhor, para o paciente ter uma melhor qualidade de vida. E nesses casos, se conseguem reverter esse processo? Sim. É maravilhoso, né? Eles ficam muito mais felizes pela independência adquirida, né? Com certeza. Porque às vezes assim, não é deixar de usar às vezes uma bengala, tu pode usar uma bengala que vai te dar tranquilidade melhor do que cair, né? Sim. Mas assim, andar dentro de casa, não precisa bengala, levantar, não precisa alguém estar auxiliando, isso sim, as pessoas ficam um up, assim, né? Evitar medicamentos que levem sarcopenia, às vezes uso crônico prolongado de corticoide, né? Determinadas patologias que faz corticoide também. Então, é uma abordagem diferente, uma abordagem mais ampla.
E dessas pessoas que possam ter outras doenças crônicas, quais que tu observa que está mais relacionado a desenvolver um problema renal? A diabetes, hipertensão? Ambos. Pelo nosso censo brasileiro, da Sociedade Brasileira de Nefrologia, é meio taco a taco, assim, no Brasil e o mundo todo é diabetes e hipertensão. São as maiores causas de doença renal crônica avançada. Avançada. E a nossa saúde pública, ela consegue assistir os pacientes para esses testes? Para quem está nos assistindo, às vezes, saber também aonde procurar atendimento primário também, né? O ideal, claro, é a gente sempre procurar um especialista, né? Eu sempre acho, sempre aconselho e tenho certeza que a rede pública tem condições com os médicos de família de poderem fazer uma avaliação e acompanhamento da pressão arterial, do diabetes, de fazer a creatinina, de fazer exame qualitativo de urina e encaminhar realmente para o especialista quando há necessidade. Uhum. Eu acho que é isso aí que deve ser cada vez mais treinado. Hoje nós temos também os matriciamentos, a telemedicina, que pode ser utilizada para questionamentos com um especialista, mas eu acho que o paciente, ele também tem que ter conhecimento. O nosso paciente precisa ter voz, ele precisa conhecer que isso acontece. Porque eu sempre brinco assim, pedir o colesterol, o triglicerídeos e a glicose, há anos se pede. E ainda chega para mim listas de exames e listas de exames que os pacientes trazem sem nenhuma creatinina no exame qualitativo de urina, que dá pena. E é um exame tão simples, né? E não é um exame com um custo elevado também, muito barato, é muito barato na rede, é muito barato nos convênios também. É a falta de informação e comunicação, eu acho. Uhum. E é importante, assim, a gente está falando, assim, muito em relação a pacientes que já têm doenças crônicas, né? Uma doença renal crônica às vezes em estágio até avançado já para desenvolver a sarcopenia. Mas quem também está nos assistindo, não tem nenhum problema de saúde, é importante quando vá no seu médico, né? Pedir que, se não for solicitado esses exames, que peçam esses exames para acompanhar a sua saúde renal, né? Sim, é importantíssimo. Eu participo de um grupo em que, assim, tipo, convidada para dar aula para pacientes. Então, é um grupo de pacientes, é chamado Comunidade Renais, que é do Brasil todo. E essa é a dúvida que os pacientes têm, né? E a gente fica, assim, impressionado, porque esse grupo é mais de pacientes que já estão marchando para diálise, né? Sim. E as pessoas descobrem que estão nesse estágio só no momento de entrar na diálise, é na porta da diálise. Então, assim, se tu tivesse um acompanhamento na rede mesmo e fosse feito, poderia ter, porque existe hoje em dia medicamentos que previnem algumas doenças de avançarem e chegar à doença renal crônica. Eu, quando me formei, não tinha essas coisas, assim, tu marchava e ia. Mas hoje existem medicamentos que podem ser tomados que evitam a progressão da doença ou retardam a progressão da doença. E isso tem que ser feito. Sim, até porque normalmente, assim, como o rim, às vezes, uma doença inicial, ela é silenciosa, qual seria o sinal de quem está nos assistindo possa pensar que alguma coisa não está... Um alerta, né? Um alerta, sinais de alerta, Todas as campanhas e sinais de alerta são história familiar. Tem história familiar. Tem hipertensão, diabetes, vai urinar e tem muita espuma na urina. Pode ser proteína na urina. É uma dica. Sangue na urina. Quem usa de forma indiscriminada ou continuada de uso de anti-inflamatório não esteroide, que tu compra na farmácia sem receita, né? Também compra nos Estados Unidos sem receita, né? Ibuprofeno, tá tudo lá, mostra. Aqui também. E isso aí é causa de doença renal. Importante, tá? As pessoas que têm dor lombar, que pode ser uma doença renal, assim ou não, né? Pedra e coisas assim. Enxume ao redor dos olhos, enxume nas pernas, pode ser uma síndrome nefrótica, uma doença, nem sempre é cardiológica
ou vascular. Então, são dicas, porque muito cansaço, muita fraqueza pode estar anêmico e a anemia pode ser de causa renal, porque o rim produz um hormônio que leva à anemia. Como é importante fazer uma avaliação com um profissional, com um É, especialista, para conseguir fazer toda essa leitura clínica, né? exatamente. E também seus próprios exames, para verificar o que está acontecendo, né, Isso, naquele indivíduo. isso aí. Isso é importante, mas a gente pode ver que, assim, o básico é sempre bem feito, né? A gente tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar o seu repouso, a atividade física, né? Ver como é importante até esses pacientes que já estão num estágio mais Sim. avançado, como a gente tem que fortalecer o nosso corpo, né? Nós temos umas orientações que a gente chama os guidelines, que é a orientação da CADIGO, e a primeira coisa lá em cima é mudar o estilo de vida, né? Mas se a gente for ler de hipertensão, não é lá em cima. Então, vai ler diabetes, mudar o estilo de vida. Então, o que é esse estilo de vida? Menos estresse. Puxa, como é que eu faço isso, menos estresse? Mas, assim, tem que ser vida saudável, não fumar, tomar líquido, caminhar, fazer exercício, evitar o sal em excesso, o sal leva à hipertensão, né? Beber a água. Então, esse é mudar o estilo de vida, né? E porque, eu sou hipertenso. Eu trato hipertensão. Eu digo, o senhor trata hipertensão? Trato. O que? Aquele remedinho, assim, só aquele remedinho? Acha que isso vai adiantar? Só botar nas costas do remedinho? Porque tem outras coisas que a gente tem que fazer, né? Sim, é importante, Que é o nosso papel, né? É, exatamente. Mas também é o papel do médico informar o paciente. É um trabalho em conjunto, né? Para Trabalho em conseguir ter conjunto. um resultado satisfatório e ter uma qualidade de vida que é tão importante, né? Como tu falaste, né? Um paciente que já está, infelizmente, fazendo uma diálise, já está fragilizado e se não está se alimentando bem, não está conseguindo fazer alguma atividade, né, que mantenha a sua musculatura, a vida fica muito mais E restrita, às vezes né? até um apoio psicológico também, né? Porque a gente já fez trabalhos assim que os pacientes renais, eles tendem a ser mais, trabalham ansiedade, depressão, um pouco mais deprimidos também. Então precisa desse apoio, esse apoio à família, a família entender, a família poder auxiliá-lo também, né? Porque são vários estágios da Sim. doença, desde que tu descobrir que está doente até enfrentar a doença e continuar o tratamento, né? Então precisa de um apoio de tudo que é lado, né? Sim, isso é muito importante. Bom, nós já estamos quase caminhando para o nosso final do programa. Eu acho que tu deixaste orientações muito pertinentes, mas assim, ó, qual é que tu acha assim mais importante para quem está ouvindo, para servir de alerta ou para quem está em tratamento, manter a sua saúde da melhor maneira possível com a doença? Eu acho assim, ó. Sempre me pergunto mais ou menos isso, sempre digo. Quando tu descobre que tem uma doença renal crônica e que ela vai te acompanhar, tu precisas ter confiança em quem está te atendendo, tu precisa seguir as orientações e precisa entender realmente o que está acontecendo, sempre procurar informação. Isso é uma coisa para quem recebe o diagnóstico. A outra coisa é isso que eu falei. Por exemplo, que as causas mais frequentes são a hipertensão e diabetes, tratar a hipertensão e o diabetes muito bem tratados, que assim, ó, tá ganhando tempo, né? Fazendo uma poupança para não chegar lá adiante com um problema avançado. Sim, muito importante. A gente tem 2 rins, mas infelizmente a gente tem que E cuidar quando muito bem, né? atinge essa doença, ela não atinge um, ela atinge os dois. E aí é um sério candidato também a transplante, né? Isso, a diálise e transplante. Bom, isso que é muito importante. Então, assim, tiveram vários gatilhos, né, no programa. Se você percebeu alguma alteração, procure um profissional, procure um especialista. A doutora Cíntia é da Clininefro, né? A gente Isso. deixou o arroba do Instagram. Tem algumas informações também ali que, Tem no Instagram, temos. que Aham. consegue acessar. Sim, a gente é no Medplex Sul,
né? Aham. E aí tá ali no Instagram, tem a nossa informação. Se quiser ali. saber algumas informações, agendar sua Vou fazer consulta, perguntas ali. fazer Pode fazer para o próprio também ali. Pode fazer fazer no a sua Instagram. revisão também, seu Aham. acompanhamento, que é muito importante. Às vezes assistiu, não tem problema renal, mas tem algum familiar, tem algum histórico, quer fazer uma avaliação, ver se está tudo ok com a sua saúde. Isso é muito importante também. Não só para os pacientes que têm algum problema já, infelizmente, renal, uma doença crônica renal, mas para quem também quer acompanhar a sua saúde e manter a saúde dos seus rins, que é tão importante para a nossa vida, né? Sim. Quero agradecer a sua presença. Eu acho que tivemos vários ensinamentos aqui, Bom, tanto para quem, infelizmente, já tem um problema renal, para quem quer evitar e também para a própria família, que é tão importante nessa etapa, sim, né? sim. Isso aí. Agradeço também. Muito obrigada. Nós vamos ficando por aqui, lembrando que o nosso programa inédito é sempre aos domingos, às 8h30 da noite. Você pode assistir pelo nosso canal do YouTube, lá tem toda a nossa grade de programação dos programas anteriores também, que você pode assistir. Nós estamos também disponíveis nos aplicativos para iOS e Android, sistema Roku nas TVs Samsung e LG. Nós temos o apoio de Shopping Total presente a todo momento há mais de 20 anos. Ambientalize, que tem ambientes inesquecíveis, tem tudo para seu evento, e a Home 7200, sofisticação, originalidade, tudo para a sua casa. Nós vamos ficando por aqui, até o próximo domingo. Tchau!